Mateus 6,33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que a gente tem que ter como foco na nossa vida é o Senhor. Porque muitas vezes a gente vai buscando as outras coisas e vai esquecendo do Senhor. Por exemplo, vou aqui falar para vocês. Você precisa passar numa prova e você está estudando muito para conseguir passar nessa prova. Você está se esforçando e tudo. Mas você tem se esforçado muito nessa prova e tem deixado o Senhor muitas vezes fora. Não tem lido a Bíblia, não tem procurado colocar Ele como prioridade na sua vida. E muitas vezes aquilo não dá certo. Às vezes por mais que você tenha se esforçado, você esqueceu de colocar o Senhor em primeiro lugar e às vezes aquilo não dá certo. Então, não é errado, gente, a gente estudar para o nosso futuro, não é errado a gente procurar trabalhar, ter um emprego, procurar ter uma vida boa. Não é errado. Só que a gente tem que sempre procurar colocar o Senhor como centro das nossas vidas, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo. Às vezes tem alguns problemas que acontecem na nossa vida, principalmente os adultos que têm contas para pagar, que tem várias coisas que acontecem, muitas vezes no meio de um tempo acontece tudo aquilo e aí a gente esquece do Senhor. Então a gente tem que colocar o Senhor como centro nas nossas vidas. Quando a gente vai começar o nosso dia, lê um capítulo da Bíblia, lê um salmo, como eu falo para vocês. Procura sempre falar com o Senhor, orar, ler a Bíblia e coloca o Senhor como centro da sua vida. Eu não falo para vocês como se fosse algo fácil e que você tem que colocar o Senhor em primeiro lugar e que vai ser fácil e tudo. Não. A maioria das nossas coisas que a gente vai passar na nossa vida são processos. Muitas vezes a gente fica muito querendo colocar outras coisas como prioridade. Às vezes a gente acaba colocando pessoas como prioridade, bem materiais como prioridade, e isso não deve acontecer. O Senhor deve estar como princípio e base na nossa vida. Então, por exemplo, eu preciso passar numa prova. Se eu não passar nessa prova, eu não vou conseguir um emprego, não vou conseguir nada. Então eu preciso passar numa prova. Só que acabou que o quê? Que eu fui colocando outras coisas como prioridade, eu fui procurando estudar e tudo, e no meio disso fiquei dos 3 meses só estudando e esqueci de ler minha Bíblia, esqueci de orar, esqueci de ter um momento pro Senhor, e chegou na hora da prova e eu não consegui passar. E aí você fica se perguntando: Deus, por que eu não passei? Eu estudei, eu me esforcei, mas eu não consegui passar. Muitas vezes a gente acaba se preocupando demais com o nosso futuro, eu principalmente. A gente acaba se preocupando demais com o nosso futuro e não procura Deus agora. Muitas vezes a gente fica preocupado com o que vai acontecer no nosso futuro, se a gente vai ter condição, se a gente vai ter uma profissão boa, se a gente vai conseguir os nossos objetivos, e a gente não procura colocar o Senhor como algo principal na nossa vida. Então, tenha o Senhor como base na sua vida e como algo principal. Não deixe que outras pessoas sejam prioridade na sua vida. Não deixe que bens materiais sejam prioridade na sua vida, mas coloque o Senhor como centro de tudo. Quando você for começar um dia, procure ler a Bíblia, por mais que seja difícil, por mais que você acorde de madrugada, por mais que você tenha que acordar muito cedo para começar o seu dia para o trabalho, mas procure ter um momento, uns 5 minutinhos, hora, ou ler um capítulo da Bíblia, ou ler um salmo, mas separa um pouco do seu tempo, separa um momento do seu dia para o Senhor, porque o Senhor é importante, o Senhor tem que ser a nossa prioridade na nossa vida. E as pessoas costumam achar que muitas pessoas acabam falando pra gente fazer isso, fazer aquilo, que você tem que fazer desse jeito, mas também não se preocupam muitas vezes como a pessoa tá. Às vezes a pessoa fala: você tem que fazer isso aqui e isso aqui, mas a pessoa não sabe o que passa na vida dela. Tem muitas pessoas que têm que trabalhar, fazem faculdade, têm que cuidar dos seus filhos, tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes não acaba sobrando tempo. Mas uns 5 minutinhos que você tiver no seu dia, muitas vezes a gente fica mexendo no nosso celular. Então tira uns 5 minutinhos do seu dia. E entrando nesse assunto de prioridade na nossa vida, eu quero falar também uma coisa. Não deixe que as pessoas acabem com os seus sonhos. Porque eu sei que eu tô falando que o Senhor tem que ser prioridade de tudo. E eu sei, e eu não vou trocar isso. O Senhor tem que ser com prioridade na nossa vida. Só que muitas coisas também
Não tô falando pra você que você tem que colocar o sonho como prioridade e não tem que ter sonhos. Nós temos sonhos. Muitas vezes a gente procura, quando crescer, ter uma profissão boa, ter uma família abençoada, se tornar uma pessoa boa e outros sonhos que as pessoas têm. Mas não deixe de ficar ouvindo muitas pessoas e não acreditar também nos seus sonhos. Por mais que as pessoas falem que você não é capacitado, que você fale que você não merece, ou fale que isso é coisa muito assim grande pra você, que você não tem capacidade, não fica ouvindo isso. Muitas vezes a gente fica ouvindo essas coisas e a gente acha que é impossível, mas nada é impossível pra Deus. Se for pra acontecer, vai acontecer. Se não for, não aconteceu e foi um livramento. Então, muitas vezes a gente fica achando, nossa, Jesus, por que isso não aconteceu na minha vida? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Mas muitas vezes, se você passasse por aquilo que você tanto queria, ou se você tivesse aquilo que tanto queria, você ia acabar esquecendo de Deus. Então, se você tá com sonho, às vezes, de se tornar, ter uma profissão boa, ter uma família, formar uma família quando você crescer, os sonhos que você tiver, coloque o Senhor como prioridade em tudo na sua vida. Por mais, eu sonho em ter uma condição boa. Tá, beleza, você pode ter, então você vai se esforçar, mas por mais que você queira ter uma condição boa, procure sempre, antes disso, orar e pedir pro Senhor todos os dias. Se você sonha em ter uma família, construir uma família mais pra frente, ora. Desde o início, ora. Mas sério, eu não imagino. Não, ora. Ora, e quando estiver no tempo certo, você vai preparar uma pessoa certa pra você. Então, não fica ouvindo muito o que as pessoas falam pra você. É claro, gente, se você estiver, às vezes você tá, por exemplo, falando com uma pessoa mais velha, que é da sua família, e a pessoa fala, te aconselha, te ama, te aconselha, fala que é isso aqui, beleza, ouve. E, é claro, tem que ser coerente sobre o que a palavra do Senhor fala, Mas, enfim, gente, não deixe de ficar ouvindo muito o que as pessoas falam de você. Procure sempre colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Busque Ele de todo o coração, de toda a alma, e você irá achar Ele. Então, eu vou ler aqui um versículo para vocês, que tá aqui, Deuteronômio 4:29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se procurarem de todo o coração e de toda a alma. Então, não se esqueça que Jesus também tem propósito para você, que Jesus sabe o que vai ser realmente de bom para você. E não ache que Jesus não quer o seu bem ou que Jesus quer destruir os seus sonhos. Mas não, Ele quer moldar para algo melhor ainda. Muitas vezes a gente acha que, Jesus, poxa, eu queria tanto isso, Senhor, e muitas vezes o Senhor não dá isso pra gente. Mas muitas vezes o que a gente tanto queria ia ser ruim para nós. Então o Senhor molda os nossos sonhos para que seja uma coisa melhor, uma coisa que a gente às vezes nem imaginava. Então, não se esqueça de tudo que você for fazer. Peça primeiramente ao Senhor, peça sabedoria e coloque Ele como algo principal na sua vida. Quando qualquer coisa que você for fazer, fale com o Senhor, converse com Ele. Jesus, eu vou tomar essa decisão, eu estou procurando, eu tenho esse sonho, Jesus, tenho esse, e eu te entrego em suas mãos, Pai, que faça a sua vontade. Então, por mais que às vezes a gente fique meio com o nosso coração meio assim, porque, nossa, o que será que vai, o que será que o Senhor vai fazer na nossa vida? Mas Deus tem propósitos para nós, então, tudo que for para acontecer, que o Senhor quiser, vai acontecer, e o que não for, não acontecer. Então é isso, que Deus possa abençoar você, sua família, o seu dia, sua noite, sua tarde, e é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Beijão. Tenha como prioridade Jesus na sua vida.